Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos tratar nesta semana 4, a aula de número 4, bacias hidrográficas, planejamento, gestão e preservação. A água e as bacias hidrográficas são fundamentais para a manutenção da vida, bem como para o equilíbrio ambiental. E as bacias hidrográficas, elas são áreas delimitadas por divisores de águas, nas quais toda a água que precipita convergem para um mesmo ponto de saída, que geralmente é um rio principal. Os estudos das bacias são fundamentais para compreender a dinâmica hídrica, bem como o escoamento superficial, a recarga de aquíferos e o planejamento da gestão dos recursos hídricos. Neste contexto, a geografia ela é uma das ciências ambientais, ou está dentro do escopo das ciências ambientais, assim a gente pode dizer. E o conceito de bacia hidrográfica também é importante para integrar aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos do nosso território. Vamos objetivar compreender a importância das bacias hidrográficas, analisar a gestão e o planejamento e refletir sobre a qualidade, preservação e reuso. Algumas características principais precisamos compreender. São divisores de água, as bacias hidrográficas, rede de drenagem, temos também o curso d'água principal, as subbacias e microbacias, e os afluentes. Pontos importantes, ou a importância das bacias para abastecimento de água, a produção agrícola, energia hidroelétrica, preservação ambiental, e elas podem ser pequenas, médias e de grande escala. Também temos as microbacias e as subbacias. E as bacias brasileiras são várias, a exemplo da Amazônica, a de Tocantins do Araguaia, a São Francisco, a do Paraná e assim sucessivamente. Então, alguns fatores são condicionantes, fatores geológico, relevo, clima e uso do solo. Também, a gestão das bacias hidrográficas é um conjunto de ações e políticas públicas para o uso sustentável da água e também, sobretudo, do solo. E os princípios da gestão são pautados em 4 pontos importantes: participação social, a sustentabilidade vivenciada, praticada e desenvolvida, a integração das políticas públicas e o planejamento territorial. Bom, e o planejamento das bacias? O planejamento é um processo de organização do uso do território, considerando a aptidão do solo, a disponibilidade hídrica e a preservação ambiental. E o planejamento ele é por meio de um planejamento estratégico, um documento que ele é idealizado, construído em conjunto, com base no diagnóstico ambiental, nas definições dos objetivos, metas, das propostas de intervenção e do monitoramento e avaliação. Ou seja, são os elementos básicos de qualquer que seja planejamento estratégico. Mas são fundamentais que sejam todos eles perseguidos, construídos e praticados. Bom, a qualidade da água ela é afetada por diversas formas ou diversas maneiras, pelas atividades humanas, pelas atividades agrícolas, pelas atividades industriais. E os parâmetros principais que a gente vai avaliar na qualidade da água são os parâmetros físicos, químicos e biológicos. Sendo os físicos, a temperatura, a turbidez, a cor e o odor. Sendo os químicos, o pH, o oxigênio dissolvido, a condutividade elétrica e os nutrientes, nitrogênio e fósforo. Sendo biológicos, os coliformes, as bactérias e os protozoários. Então, nós temos aí como fontes de poluição da água: doméstica, industrial, agricultura, a questão da agricultura, e pontuais e difusas. São vários pontos que a gente deve observar do ponto de vista da poluição da água. As legislações que nós temos aplicado aí, mais importante, aí nós temos a CONAMA, a resolução do CONAMA 357/2005 e suas complementações, e as diretrizes da OMS. Então, a preservação. Quanto à preservação da água, a gente deve tomar medidas que venham a garantir a proteção das bacias. Então, nós temos aí as ASPPs e matas ciliares, o controle do uso do solo, a conservação do solo e da água,
a proteção de nascentes e matas ciliares, o controle de efluentes e a educação ambiental. Então, são pontos fundamentais que também são previstos em um planejamento para nos propor uma melhor preservação, né, deste recurso vital à humanidade, que é a água. E o reuso desta água, ela pode ser uma prática sustentável que vai consistir exatamente em tratar e reutilizar águas residuais em diferentes atividades. Por exemplo, a água potável, a água não potável, a industrial e a agrícola. E aí a gente pode também utilizar várias tecnologias para o tratamento avançado dessas águas, como as filtragens e as desinfecções que são utilizadas. Como exemplo do uso, ou melhor, do reuso da água, nós temos as águas que são reutilizadas em indústrias, na agricultura, que vai reduzir também, evidentemente, o consumo da água potável, né? Então, são águas que já são resultantes de algum outro processo, mas que podem vir a ser reutilizadas na área industrial e na área da agricultura. O professor deixa aqui algumas referências para vocês. Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Sejam felizes e contem sempre com o professor formador, eu, o Eduardo, e também os nossos professores tutores, a Aline, a professora Aline e o professor Juan. Até a próxima.